Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Olha só pessoal, que incrível é a tecnologia hoje e nós somos muito beneficiados por uma quantidade incrível, inúmeros artifícios que hoje pode beneficiar ou tanto pelo contrário da coisa, ela pode causar mal à sociedade. Só que vamos usar essa tecnologia para o bem, para o nosso uso, né? Essa, por exemplo, do Google, que nos dá a possibilidade de ver as cidades, de ver ruas, né? E hoje a gente pode observar o Rio de Janeiro por cima. É uma tecnologia que está disponível para qualquer pessoa e a gente pode ter acesso a toda a cidade do Rio de Janeiro, inclusive onde tem aí os morros, onde vivem os traficantes, as milícias, né? Então a gente se pergunta, bom, se tem tanta tecnologia que a gente sabe que as forças a Força Militar, tanto como Marinha, Exército, Aeronáutica, ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência Nacional, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, eles têm muito mais tecnologia do que é disponibilizado para a gente, vocês concordam? Então, por que de fato existe... por que de fato esse crime, que é muito organizado, não acaba? Ou é por falta de vontade política, ou é porque o crime organizado realmente atingiu todos os pilares, os mais altos pilares da política, das polícias, da marinha, do exército, das forças militares, e infelizmente tá difícil de resolver a parada, não é verdade? Isso é somente uma das tecnologias, certo? Agora eu quero contar uma história que aconteceu comigo em uma das empresas que eu trabalhei. E ela funciona basicamente, o que aconteceu, como acontece na política, como ocorre nas polícias, que é mais ou menos assim. Eu fui designado para fazer um balanço diário em uma empresa grande. Essa empresa hoje existe no Brasil inteiro. E eu fui designado para fazer o balanço do estoque dessa empresa, né? Então eu trabalhava durante o período do dia e eu fui designado para fazer isso no período da noite, aonde já trabalhavam duas pessoas, um empilhador e um segurança, certo? Eles já estavam nesse local, trabalhavam lá fechados. Eles trabalhavam fechado, ninguém orientava ele, ninguém podia vê-los. Não existia até então câmera de segurança para monitorar o que eles realmente faziam lá dentro, ok? Até então todo mundo imagina que eles realmente só trabalhavam. Pois bem, então eu fui designado juntamente com um grupo de pessoas que eu liderava para fazer a contagem das mercadorias, porque estava tendo roubo de uma quantidade muito grande dessas mercadorias. Era refrigerantes, era carne, e carne da boa, né, contrafilé, picanha. Muita coisa estava sumindo, uma quantidade muito grande. Então, eu comecei a liderar as pessoas, a gente começou a contar as mercadorias e realmente tinha uma defasagem muito grande de muitos alimentos. E o que aconteceu quando a gente começou a passar esses dados para quando eu comecei a passar esses dados para os meus superiores? Eles começaram a olhar com olhos estranhos para mim, né? Como assim? Bom, você está lá, você está à noite, você foi designado para isso. Só que da maneira como eles olhavam para mim, eu entendia
era como se fosse eu e a minha equipe que estava roubando essas mercadorias, certo? E eu fiquei muito pé da vida com isso, porque a gente sabia, né? Eu estava ali em cima do pessoal, sabia que o pessoal era fiel, conhecia cada um, com exceção já, né, dos dois que trabalhavam antes da gente, um segurança e um empilhador. Então, toda vez que a gente parava para comer durante a noite, eu procurava ali conversar com esses dois que já trabalhavam à noite sozinho, e o que eles comiam, o que eles faziam, né? Então, a partir dali, comecei a observar mais as coisas. E passados 6 meses, né, depois aí desse longo período, sendo mal visto pelos próprios gerentes, né, que estavam acima de mim, que me designaram para isso, com vista, com mal olhado, com vista, fazendo vista grossa, não falaram que eu estava roubando, mas somente pelo fato de olhar, eu podia imaginar que eles estavam imaginando que eu e a minha equipe éramos os que estavam roubando, né? E como que eu iria provar o contrário? Observando todos. Infelizmente, desconfiando de todos, inclusive dos próprios gerentes. Certo? Inclusive dos próprios gerentes que saíam na calada da noite. Saíam com o carrinho cheio, né? Depois que todos os caixas fechavam, quer dizer, antes dos caixas fecharem, um subgerente, melhor dizendo, um chefe da segurança já passavam um carrinho, uma certa quantidade de mercadoria no caixa e deixava o carrinho, né? Pagava por essas mercadorias, certo? Ficava com a nota e deixava esse carrinho já com a nota na frente da loja, para quando eles fossem embora, né? Eles passavam com o carrinho entre a gente não conferia. A gente não podia conferir, certo? Porque quem era responsável por isso já tinha ido embora, então a gente não podia olhar o que realmente existia nesse carrinho. Só que aí a desconfiança, né? A desconfiança começou a ficar maior. Então, antes desse subgerente e antes do chefe da segurança, olha só, o chefe da segurança e o subgerente, antes deles passarem no caixa, eu comecei a ir atrás dos dois, né? Direcionei algumas pessoas também para checar o que eles estavam comprando, o que eles estavam colocando no carrinho, e anotassem no papel quando eles iam passar no caixa, relacionarem as mercadorias que eles haviam de fato comprado. Pois bem, diante desses dados, mais alguns dias, eu e a minha equipe descobrimos que o subgerente e o chefe da segurança, esses mesmos que olhavam para mim e para minha equipe, né, indiretamente acusando a gente, somente pelo olhar, de que nós éramos os ladrões que estávamos roubando a empresa. E diante desses dados, diante desses fatos e provas contra eles, porque eram eles que estavam negativando o estoque da empresa, eram eles que estavam furtando, e para minha surpresa, o gerente maior da loja também estava no mesmo barco. O gerente que falava 5 línguas também estava junto com esses dois ladrões de mercadorias da empresa. Bom, infelizmente não é, assim como na vida política, na vida militar, não é em todo mundo que a gente pode confiar. A gente não pode chegar, né, por mais que seja um cargo de alta patente, por exemplo, um comandante do exército. Você realmente confia no comandante do exército? É o governador do estado do Rio de Janeiro. Você realmente confia no governador do estado do Rio de Janeiro? Por mais que seja a alta patente do seu chefe,
Não. Infelizmente você tem que analisar até a vida pessoal desse cara para ver se ele não está junto com o sistema. Para ver se ele não é mais um ladrão, né, que está se fazendo ali de protetor, de quem vai te ajudar de fato. Infelizmente a gente não pode confiar. Então, achei a pessoa adequada, procurei a pessoa adequada, foi difícil, e passei todas essas informações para ela. Uma semana depois, os 3 estavam demitidos. O gerente geral, o subgerente e o chefe da segurança. São pessoas que a gente não imagina, né, por obterem cargos importantes na empresa, assim como na vida política, assim como na vida militar, assim como na vida do Exército, na Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, em todos os órgãos. Infelizmente, na situação que o país vive, a gente não pode confiar em nada, em ninguém. Agora você imagina o tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Vocês não acreditam, ou acreditam, não sei, que é o seguinte: o tanto de roubo, o tanto de mortes que vem ocorrendo não só no Rio de Janeiro, porque infelizmente isso acontece no país inteiro. Por falta de postura, por se ajuntarem com o crime organizado, por ocuparem instituições importantes, inclusive as militares, e por conta disso a população sofre em decorrência dessa situação. Vocês não acham que as pessoas, muitas pessoas, já não denunciaram, já não deram os nomes aos bois? E como que ficam essas pessoas que dão nome aos bois dos policiais corruptos, dos sargentos corruptos, dos tenentes corruptos, dos políticos corruptos? O que vocês acham que o sistema vai fazer com elas? Se o crime organizado já está enraizado fortemente como uma árvore adulta na sociedade. É óbvio que se uma pessoa é calada, as outras que sabem vão ficar caladas também. Então, diante dessa situação, eu espero que vocês tenham entendido a minha situação. Felizmente eu não tive consequências pessoais diante disso, agradeço a Deus por isso também, mas a situação do Brasil é essa, uma intervenção federal, né, por mais que tenha o apoio da população do Rio de Janeiro, infelizmente não é uma intervenção para com o povo, para com o crime organizado, porque o crime organizado vem do próprio governo. Se eles querem acabar com o crime organizado, que comece da casa deles, que comece lá de Brasília, que comece dos palácios onde residem os governadores, os prefeitos, né? Para vocês terem ideia de como esses caras se preocupam com a população, e aqui vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, né? Aonde que estava o Marcelo Crivella no carnaval? Estava viajando. Estava gastando dinheiro particular, tem todo o direito, né? Estava na Europa, foi para a Rússia, foi para os Emirados Árabes, foi para a China. Olha só a nata dos países comunistas, aonde esse Marcelo Crivella se diz cristão, aparentemente, segundo ele, foi buscar apoio de investidores nesses países comunistas. Ora, aí vem uma questão: um cristão, quem acredita em Jesus Cristo, quem prega o Evangelho, faz acordo com comunistas que não acreditam em Jesus Cristo? Como é que pode uma situação dessa? E outra, como é que um prefeito, como é que um governador, no caso também o Pezão, no carnaval, diante de toda essa bagunça, diante de todo esse caos que está ocorrendo no Rio de Janeiro, como é que os caras podem ficar tranquilo, né, viajar
para a Europa, viajar para a Ásia, para o Oriente Médio, que nem é o caso do Marcelo Crivella, e nas suas posições de líderes, como prefeito e governadores, abandonarem o povo, fazer vista grossa para o que está acontecendo diante da segurança pública. Quer dizer, não é só diante da segurança pública. O caos é no sistema inteiro. É educacional, é da saúde. Inclusive, essa intervenção, que eu duvido muito, né? Tem muitas dúvidas em relação a essa intervenção, ela deveria ser de forma integral. Não somente na área da segurança pública. Ela deveria atingir a saúde, a educação e, consequentemente, a administrativa do governo do estado. Certo? Porque as raízes dessa corrupção, desse crime organizado, como eu disse, já alcançou pilares dos mais altos, dos mais elevados, aonde a gente possa imaginar. Então, voltando ao assunto dos líderes, que é o caso do governador, dos governadores e dos prefeitos. Como é que um prefeito, como é que um governador, diante de uma situação caótica que está o Rio de Janeiro, pode ter a tranquilidade de abandonar o povo, fazer de conta que não está acontecendo nada e viajar tranquilamente para a Europa? Ou ficar na sua casinha de fazenda, de sítio, de chácara, né? Que nem o Pezão, no interior do Rio de Janeiro, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Um líder, ele tem que apoiar. Um líder tem que ser participativo em um momento caótico. Em um momento onde a sociedade precisa do apoio do principal líder. Se ele foi eleito governador, se ele foi eleito prefeito, se ele foi eleito comandante, ele tem que estar ali 24 horas. Não é somente 2 horas, não. Ah, tem um responsável aqui, meu subordinado, ele vai cuidar disso. As coisas não funcionam assim com o líder. O próprio nome já diz. Líder, governador, presidente, prefeito, é o líder máximo, comandante, general. Agora você quer ver uma situação ridícula? Uma situação deprimente? Olha só, dá uma olhada nesse vídeo aqui, publicado neste canal no dia 6 de fevereiro de 2018, onde os repórteres da Globo afirmam que uma unidade da Marinha do Rio de Janeiro foi alvejada, foi invadida por um bandido, por um criminoso, e ameaçou o instrutor e os alunos que estavam ali. Uma escola de treinamento da Marinha foi invadida por um criminoso com uma pistola na mão e ameaçou um soldado, um instrutor da Marinha. Agora, isso não é de agora, pessoal. Tá? É por isso que eu não estou assim 100% de acordo com essa intervenção federal. É necessário? É necessário, mas eu tenho muitas dúvidas se isso realmente é para ajudar no crime. Porque somente uma intervenção federal, somente isso, colocar os militares na rua, só que sem a função de polícia, isso para mim não resolve nada. É como se fosse colocado nas ruas do Rio de Janeiro espantalhos, vários espantalhos com fuzis, somente para abafar a situação. Ontem mesmo teve rebelião no Rio de Janeiro. Teve rebelião em uma das cadeias. Por quê? Tem rebelião. Por que os caras andam com celular? Por que os caras fazem churrasco dentro das cadeias? Por que os caras têm televisão? O Sérgio Cabral estava comendo do bom e do melhor. Como é que pode isso? Quem que responde por isso? Não é o presidente do presídio? Não é quem comanda? Então, pessoal, a coisa não vai ser resolvida somente por um decreto de um presidente que está mais sujo que pau de galinheiro, assim como a maioria dos governadores e prefeitos, certo? Do mesmo partido e dos que os apoiam. E isso também não fica fora o PT, porque quem construiu tudo isso, quem construiu durante todos esses anos, vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? E infelizmente chegou numa situação caótica,
E para o ano que vem, sinceramente, acredito que a bomba vai ser bem grande na mão do presidente, que é somente mais um fantoche nas mãos da nova ordem mundial. Infelizmente, o que está sendo implementado, na minha visão, é um governo extremamente comunista. É isso que eu estou enxergando nesse momento. Porque se você coloca os militares na rua com fuzis e não dá poder de polícia para eles, como é que os caras vão revidar quando um traficante for para cima desses caras? Eles não têm respaldo jurídico, tá? Então, se existe uma intenção, seja de qual presidente for, e isso aqui não é só do Michel Temer, de resolver essa parada do Brasil, e eu falo para vocês, não é só do Rio de Janeiro, não adianta só fazer isso fisicamente, sem ter respaldo jurídico, sem ter alteração do Código Penal. Você vai colocar os militares nas ruas, com uma intervenção federal, vai prender esses caras, que não são muitos, não são poucos. Não são poucos, são muitos. Aonde é que esses caras vão ser colocados? E diante desse Código Penal que existe hoje, né, não tem a menor condição, porque o cara ele vai ser preso no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia ele vai ser solto. Pergunta no Rio de Janeiro, gostaria que a televisão fosse fazer esse tipo de pergunta para a população do Rio de Janeiro. Quem quer ser policial hoje? Quem quer entrar no BOP? Quem quer ser policial militar? Quem quer ser policial civil no Rio de Janeiro? Quer dizer, quase no Brasil inteiro ninguém quer ser mais policial. Pelo medo e porque não acreditam mais. O governo, esses governos acabaram com essas instituições, faliram essas instituições, favorecendo os bandidos. Se você olhar somente pela televisão, olha só o apoio que a mídia dá para os bandidos. Se um policial prende um bandido, né, e dá umas bufetadas em um filho da mãe desse, o que a televisão vai fazer? Vai fazer de tudo possível, né, inclusive chamando aqueles bostas dos direitos humanos para proteger o cara. E aí o cara é libertado, vai para a rua, a cara do policial que prendeu ele já está marcada, e quando ele estiver na ativa de novo no mesmo bairro, certamente o cara vai descer azeitona nele. E aí, como é que você vai querer, como que um cidadão vai querer ser policial militar? Eu não, eu quero ficar distante disso. Então, cada vez mais, o governo paralelo do crime vai ganhando território. E as pessoas, é claro, vão ficar com medo, ficam com medo, não denunciam. Tem cada vez mais apoio da comunidade, porque fica com medo. É ridículo a televisão mostrar um traficante na rua com um fuzil, as pessoas descendo do lado dele, as pessoas que moram na comunidade descendo do lado dele e enxergam isso como uma ação normal. E vocês querem acreditar mesmo que essa intervenção federal vai resolver alguma coisa até o fim do ano? Por que ele não fez isso? Por que não acionou uma intervenção federal? Não somente no Rio de Janeiro, mas em alguns estados, quando ele entrou. Por que a prioridade desse governo foi a reforma trabalhista? Por que a prioridade desse governo está sendo a reforma da Previdência? Sendo que a prioridade é a segurança pública, a prioridade é a educação, a prioridade é investir em emprego, para que ninguém seja comprado pelo crime organizado. A prioridade é fazer alteração no Código Penal e dar respaldo jurídico para que quando um policial prenda um traficante, filho da mãe desses, não seja solto no mesmo dia. Essas são as principais prioridades e não precisa ser cientista político para imaginar e pensar dessa forma. Não precisa ser nenhum Einstein para pensar dessa forma.
Os caras estão fazendo isso de propósito. Essa violência gerada no Brasil é de propósito. Mas sabe quem que é o mais responsável por isso? É o povo brasileiro que não cobra. O que o povo brasileiro foi fazer agora no carnaval? O que o povo brasileiro vai fazer daqui 3 meses? Se preocupar com a Copa do Mundo. Quer dizer, já está se preocupando. E aí, chega na hora do voto, que eu acredito também que infelizmente não resolve mais nada, porque a maioria que está lá é tudo comprado. São todos candidatos da nova ordem mundial. A maioria está dentro da maçonaria. A maioria ali está sendo, é fantoche dos Illuminatis, do comunismo. Confiar em quem? O Brasil, infelizmente, é um país construído para escravizar as pessoas. A legislação, os tributos, ele é estrategicamente construído para escravizar o povo, sobre o falso pretexto de que é um país subdesenvolvido, de que é um país pobre. Olha só o nosso território, olha a grandeza desse Brasil, olha a riqueza que existe nesse Brasil. Não falta água, não falta natureza, não falta floresta, não falta materiais de recursos necessários para a fabricação, necessários para a indústria. Inclusive com o nióbio, o país é o principal, é o maior território de nióbio no mundo. E por que nós somos pobres? Porque a nova ordem mundial, porque os Illuminatis, a maçonaria, quer que o país seja um país miserável. Quer que as pessoas vivam pagando impostos para o governo para manter uma pequena quantidade de pessoas cada vez mais ricas e o resto da população cada vez mais pobre. É assim que funciona o Brasil. Não precisa ser um economista brilhante, não precisa ser um Albert Einstein brilhante para ver todas essas coisas acontecerem no nosso país. E aí vem a porcaria da televisão, né, injetando na cabeça dos jovens essa porcaria de funk, essa porcaria de um monte de tranqueira que está deturpando a cabeça dos nossos jovens. Sem conteúdo. E para ajudar também a internet promovendo coisas inúteis, coisas fúteis. Então, meus irmãos, essa intervenção federal, inclusive eu gostaria de pedir desculpa, porque no vídeo onde eu falei dessa farsa da intervenção militar, e eu deixei bem claro, né? Eu disse que quem acha que isso é uma intervenção militar, quem acredita que realmente isso é uma intervenção militar, não é. Uma intervenção federal. Inclusive no vídeo, no final do vídeo eu acabei me equivocando, né? E depois que eu publiquei eu acabei percebendo que eu finalizei com uma data de 2017, né? Fazendo um desafio com essa intervenção federal, desafiando os militares a mostrarem para o público de onde é a origem dessa quantidade terrível de armamento pesado, de .50, de fuzil. De onde vem isso tudo? O Brasil é considerado o primeiro do mundo no consumo de crack. O Brasil é considerado o segundo do mundo no consumo de cocaína. O Brasil ele está entrando numa classificação de país de narcotráfico. E o que a população está fazendo? Preocupado com carnaval, preocupado com futebol, preocupado com novela, vendo musiquinhas inúteis nas redes sociais, se preocupando com coisas inúteis. A mídia passando essas coisas inúteis para a gente. Bom, pessoal, então é isso aí. O desafio está em pé. Eu só peço desculpas novamente porque
eu quis dizer 2018, até o final de 2018, onde está programada o fim até o momento presente, né, digamos assim, onde o governo federal deu um prazo até o dia 31 de dezembro de 2018. E o que é mais estranho, e eu disse isso no vídeo também, por que tem que estar atrelado à reforma da Previdência? Se existe uma intervenção federal, e olha só, antes que eu esqueça aqui, nesse decreto, nenhuma PEC pode ser aprovada. Existem cerca de 97 projetos, né, PEC, para serem votadas, e a partir do momento que esse decreto entra em vigor, a partir de agora, nenhuma dessas PECs podem ser aprovadas, inclusive a reforma da Previdência. Ou seja, o Brasil está parado. O Brasil ficará parado sem aprovação de nenhuma PEC, de nenhuma medida provisória, até o dia 31 de dezembro de 2018. Tem mais essa bomba. O Brasil, Michel Temer, está parando. Está parando. Mais uma bomba. O Michel Temer está parando todas as medidas provisórias. Não pode ser aprovado mais nada. O que a gente pode entender com isso? Muitas coisas. A gente pode duvidar de muitas coisas. Que venha uma bomba muito grande para o ano de 2019. E aí, em cima disso, tem outra situação, né? Que eu já peguei a mídia fazendo uma contradição em relação a emprego. No começo do ano, ela disse que em 2017 o emprego no Brasil teve uma queda. Agora ela vem com uma outra informação dizendo que no mesmo ano de 2017 houve uma alta na contratação, né, de novos empregados. Bom, vocês têm que se decidirem o que vocês realmente querem passar para a população. Houve ou não uma quantidade de emprego ou de desemprego em 2017? O que a mídia pode estar envolvida nessa situação junto com o governo? Não sei, a gente pode imaginar muita coisa. A mídia, a gente sabe que o governo federal dá muita contribuição, né, para algumas emissoras. Então a gente pode imaginar o porquê que uma emissora ficaria do lado oposto, ou seja, contra o governo, sendo que muita verba vem do próprio governo federal. Certo, pessoal? Então, para resumir aqui, o meu conceito dessa intervenção federal não é que ela é ruim, certo? E talvez seja o propósito do governo, pode ser muitos. Até mesmo porque quem comanda o governo não é o Michel Temer. Existe um governo secreto por trás disso, né? Então, é necessário uma intervenção federal? Sim, é necessário uma intervenção federal. Mas isso, na minha opinião, já deveria ter acontecido no ano passado. Ou assim que ele entrou, já deveria ter ocorrido uma intervenção federal. Já deveria, na minha opinião, ter ocorrido uma intervenção militar. Passando por cima da Constituição, porque infelizmente nós estamos dominados por bandidos. E aí, quando a gente fala em intervenção militar, a gente começa a levantar outra questão também. A gente começa a duvidar de tudo. Já que tudo está corrompido, a gente vai vendo que tudo está corrompido, como que a gente pode confiar nos generais, no alto comando das forças militares? Será que elas também não servem a esse mesmo governo oculto? Implementando o governo da nova ordem mundial através dos militares? Pode ser, pessoal. Pode ser, infelizmente a gente tem que pensar para todos os lados. Não é que a gente é esquerdista, não é que a gente é de direita. Eu aqui no canal já me pronunciei muitas vezes em relação a isso. Eu não tenho bandeira partidária.
Eu não sou de esquerda nem de direita. Aí algumas pessoas falam assim, mas você tem que tomar uma posição. Não, a minha posição é Jesus Cristo. A minha posição é tentar mostrar a verdade para vocês, que infelizmente todos os lados estão corrompidos. É difícil de confiar em alguém que esteja ali comprometido em ajudar o povo brasileiro. Muito difícil. E o único cara que eu confiei até hoje foi o Dr. Enéas. O único cara que a gente podia confiar realmente, que queria ajudar o povo, livrar o Brasil dos tentáculos dessa hidra, era o Dr. Enéas. Ele mesmo falava isso. Ele mesmo mostrou em várias vezes nas suas campanhas que o Brasil é um dos tentáculos dessa hidra. As grandes empresas que ficam sugando do povo brasileiro, né, de tributos. Isso tudo que eu acabei de falar para vocês, ele já falava. É triste pelas pessoas. Eu falo pelas pessoas, eu também me coloco na situação. Só que eu não vivo na cidade do Rio de Janeiro. E quem vive na cidade do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, que também está numa situação difícil, a gente sabe que a situação é difícil. Então às vezes parece deboche, hipocrisia a gente falar, mas eu sei que tem gente apoiando essa intervenção federal, mas será que isso tudo não é uma maneira do próprio Michel Temer ganhar uma popularidade em cima disso? Será que tudo isso já não foi? Acredito eu. Eu acredito dessa forma. Isso já foi arquitetado? Por que isso depois do carnaval? Por que não antes do carnaval? Por que eles não conseguem a quantidade suficiente de votos para aprovar a reforma da Previdência? Será que tudo isso não foi já arquitetado para virar uma bomba no final do ano e se tornar uma bomba maior ainda quando entrar 2019, ficar na bomba, ficar nas mãos do próximo presidente da República? Se é que nós teremos presidente da República, se não acontecer algo pior ainda até o final deste ano, de 2018. Então tudo a gente tem que questionar. Não é questão de ser esquerdista, não é questão de ser de direita, nada disso. A gente tem que questionar tudo. Não dá, infelizmente, para confiar em ninguém. Nem na televisão a gente pode confiar. Quanto mais em político. Beleza, pessoal? Então, esse link aqui, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada para vocês verem que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. A gente que não mora no Rio de Janeiro, tá? A gente não tem ideia do que realmente as pessoas passam lá. E ontem eu assisti o Canal Livre, passou na Bandeirantes, um dos jornalistas que estavam entrevistando o ministro desse governo, que é mais sujo que pau de galinheiro, disse que no ano passado, em 2017, os números da violência, olha só, os números da violência em relação ao ano passado na cidade do Rio de Janeiro era menor do que os apresentados neste ano de 2018. É uma utopia. Como diminuiu. Não é que diminuiu, pessoal. É que a quantidade de registros... É isso que como que eu posso dizer? Eu não sei se é falta de informação, não sei se isso é premeditado, né, para colocar opinião na cabeça das pessoas, mas a quantidade de policiais que estiveram no Carnaval do Rio de Janeiro, somente foi 2.000 policiais a menos em relação ao ano passado. 2.000 policiais a menos. Ou seja, se houve furto de celular, se houve roubo de bolsa, se houve vários tipos de crime, inclusive com... não vou falar aqui, mas
É óbvio que as pessoas não vão registrar, pelo fato também da burocracia que é para você fazer um boletim de ocorrência. Se você pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, for fazer uma reclamação de que estão fazendo barulho na rua, né? O seu vizinho está fazendo barulho com som 2 horas da manhã. Se você for fazer uma reclamação, você tem que fazer pelo site. Quer dizer, quem não tem internet, como é que vai fazer essa reclamação? Não faz a reclamação. E aí? Aí o vizinho vai lá, né? Toma uma atitude particular, sai uma merda. Como que vai ser registrada essa merda? Se esse ano de 2018 o governo tirou 2.000 policiais do Carnaval do Rio de Janeiro, é óbvio que os números da violência também vão ser menores, porque não tem policiais para registrar ocorrência. E o povo, diante dessa burocracia toda que enfrenta na delegacia, não vai registrar isso. Então é óbvio que os números na mídia vão ficar menores. Isso é evidente. Não precisa ser um expert para perceber essas coisas. Certo, pessoal? Então a sociedade, ela tem que cobrar, nós temos que cobrar. Cobrar mesmo, ir para as ruas, como as pessoas vão no Carnaval, como as pessoas vão no estádio, no Maracanã, no Morumbi, no Itaquerão. Lá na Bahia, as pessoas têm que cobrar respaldo jurídico, né, para os policiais, para a força militar que estará nas ruas, porque não pode um militar sem respaldo jurídico e sem o poder de polícia enfrentar esses traficantes. E o mais fundamental, alterar o Código Penal. Não tem como o policial executar uma prisão de um bandido, a justiça vai lá, em menos de 24 horas, solta esse filho da mãe. Certo, pessoal? Então é isso aí. Me desculpem se eu exagerei em alguma coisa, foi sem intenção, e qualquer coisa aí que eu perceba depois eu coloco nos comentários ou até mesmo faço um vídeo a respeito. Beleza? Então, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, reflitam sobre isso, compartilhe o vídeo, compartilhe também o link desse vídeo aí que está na descrição do vídeo. E a gente tem que acordar, pessoal. A gente tem que acordar, a gente não pode ficar mais nas palavras. As pessoas têm que tomar atitudes sérias. Vamos nos organizar, pelo amor de Deus, vamos para as ruas. Vamos deixar um pouco as coisas inúteis de lado, certo? Vamos nos unir como família mesmo, como povo, para combater esse crime que infelizmente enraizou todos os órgãos importantes do Brasil. E só falar não adianta, só ficar aqui falando, chega uma hora que cansa e as pessoas vão parar de ver. As pessoas vão achar que isso é hipocrisia, esse tipo de coisa. Nós temos que tomar uma atitude séria, nós temos que tomar uma atitude drástica com relação aos políticos, com relação às leis. Nós temos que mudar as leis. Antes de colocar os militares nas ruas, nós temos que alterar as leis para os bandidos. E não é só os bandidos traficantes que estão nas ruas, não. É os bandidos que estão lá de colarinho branco também. Eu quero ver, gostaria de fazer um novo desafio aqui. Para o novo presidente. Se é que vai ter presidente, não sei, né? Talvez não tenha. Um novo desafio. Criar uma lei, prisão perpétua para qualquer político que roubar o dinheiro público. Político que roubar o dinheiro público vai cumprir prisão perpétua e perder todos os benefícios. A família também perder todos os benefícios. Ficar o resto da vida na cadeia. E isso se realmente for comprovado. Não é colocar um político lá honesto, jogarem umas coisas desonestas nas costas dele,
né? E o cara fica o resto da vida preso inocentemente. As coisas também tem que ser feitas de forma verdadeiras. Certo? Então tá aí, mais um desafio. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.